todos, sejam muito bem-vindos ao aniversário da nossa casa, que hoje completa então 45 anos de existência. Eu estava pensando aí no momento antes de fazer a prece, eu vou realmente convidá-los todos a que nos elevemos no nosso pensamento, em conjunto, num pensamento único, de agradecimento a Jesus, que graças a ele e a sua equipe maravilhosa do Astral Superior, permitiu que essa casa iniciasse e abrisse suas portas há 45 anos atrás. E desde então tem se mantido neste trabalho maravilhoso de amparo, de educação a encarnados e desencarnados que aqui aportam. E é sob o manto de luz de Jesus e dessa espiritualidade amiga, sob a qual nos encontramos nesse instante e que deles recebemos tudo o que necessitamos para o corpo, para a alma, convidando a todos para que mantenhamos a nossa harmonia, o nosso equilíbrio e o nosso pensamento, sobretudo, voltado a essas palavras que a nossa irmã vai nos dirigir agora, extremamente importantes. Então, assim, dando início ao nosso trabalho, nós convidamos então a nossa irmã a fazer uso da palavra. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos. Graças à bondade divina, estamos aqui mais uma vez. Para quem não sabe, então, a nossa querida Salete foi uma das fundadoras dessa casa, junto aos abnegados que receberam do alto a inspiração e eles deram tudo de si para que esse pronto socorro existisse, trazendo, emanando do alto tanta luz, tanto socorro. 45 anos hoje, dia 20 de outubro. E enquanto a nossa irmã falava, eu pensava, quanto esclarecimento dessa doutrina abençoada, quanto amor nós recebemos da espiritualidade que vem com tanto carinho nos estimular a seguir a nossa jornada, levar a sério cada dia as investidas, lutando para que não sejamos retidos pelo caminho. Graças então a Deus, hoje é um dia de festa na pátria espiritual que se une à nossa gratidão. E hoje então nos foi solicitado a falar sobre a importância da oração. A oração, que é a luz, que é o elo que nos liga ao Criador. E aqui nós estamos sob esse facho de luz em prece, sempre gratos, sabendo que Deus nos proporciona tudo para a nossa ascensão. E do livro, então, Leis Morais da Vida, ditado pela Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco, nós temos essa bela mensagem onde fala sobre a oração no lar. Vou ler um pequeno trecho onde a Joana nos convida a essa reflexão. A transformação do lar em célula viva do cristianismo operante constitui labor inadiável. Por mais valiosas se façam as conquistas externas na atividade cotidiana, com vista ao progresso e à felicidade, se tais aquisições não encontrarem fundações de segurança no reduto doméstico,
far-se-ão edificações em constante perigo. Por isso, isto porque o lar é a matriz geradora da comunidade ditosa, sobre o qual repousam os sustentáculos das nacionalidades progressistas. Os distúrbios internos em qualquer máquina de serviço provocam prejuízo na rentabilidade, quando não se dá paralisação do trabalho com danos imprevisíveis. A família é o fulcro da maior importância para o homem. Não obstante os complexos mecanismos da reencarnação, os fatores criminosos ou os estímulos honoráveis encontram no núcleo familiar as condições fomentadoras para o eclodir das paixões insanas como o das sublimes. Obviamente, nesse capítulo, de quando em quando surgem exceções, como atestando que o diamante valioso, apesar de tombado na lama, fulgura precioso, ou a pedra bruta, embora o engaste nobre e o estojo especial, de mesma forma adquire valor. E assim segue essa lição, mas vamos já fazer a nossa reflexão sobre esse convite do Espírito amorável, Joana de Ângeles, que nos diz que os lares devem ser células vivas do cristianismo. Não dá mais para adiar esse trabalho de espiritualizar as criaturas. Por quê? Porque se sabe que é do lar que se leva aquilo que se vivencia nele. Tanto o homem de bem como o mau caráter, no nosso entender, o que não vive de acordo com a lei, eles precisam do quê? Se moldar nas regras, na educação moral. Um já fez o trabalho, o outro tem tudo a fazer. E é do lar que parte, então, os indivíduos. Nos coloca aqui a Joana, de que vale tantas conquistas no mundo da matéria, que seja a pessoa que mais progrida, seja materialmente ou se desenvolvendo na inteligência, se não fizer bom uso, se não for um ser espiritualizado. O que fará um ser egoísta diante de uma sociedade quando ele não tem uma conduta moral, quando ele não traz os princípios cristãos? E a gente está vivendo, infelizmente, numa era aonde que para muitos predomina eu ter e não o ser. Mas Jesus, o nosso mestre incansável, ele que nos assumiu perante Deus para nos conduzir, vivenciou, exemplificou e hoje empenhado está em divulgar mais e mais o que é a nossa vida. Sabemos, partimos de um princípio, mas não teremos fim. Nós estaremos sempre vivos conosco mesmo, com a nossa construção. O que estamos construindo para o nosso
ser. Estamos empenhando uma pequena parcela do tempo para nos instruir e entender: eu sou imortal, eu sou um espírito temporariamente na matéria. Todos nós recebendo mais uma chance de fazer um estágio, pequeno estágio que não passa de segundos na pátria espiritual, num corpo de carne, para iluminar o nosso ser, para desenvolver tudo aquilo que Deus depositou em germe no nosso eu imortal. Somos centelhas vivas de Deus e estamos em família com aqueles que precisamos. Muitos podem até imaginar: eu mereci algo melhor, mas não, nós temos o que precisamos. A própria Joana, em mensagem, ela é tão doce na forma de colocar que ela não diz como a gente diz: tu tem o que tu merece, o que tu plantou. Não, ela diz o que tu precisa. O que tu precisa aflorar, aprender, se polir. Então, irmãos, vamos partir desse primeiro princípio: família. Ela é constituída de seres angelicais perfeitos? Sabemos que não. Ninguém jogue pedra para ninguém porque vai tropeçar nelas próprias. Nós estamos num planeta de prova e expiação. Estamos comprometidos uns com os outros. Na grande maioria das famílias, ali são agrupadas para que de tanto mal gerado extraia o bem. Cansados de sofrer, a criatura vai se deparar: não, algo tem que modificar. E aonde que a doutrina nos ensina que deve começar a mudança? Não é no outro, naquele que está lá em casa ou que não quer ouvir falar de crença nenhuma, de espiritualidade. É a quem é solicitado. Quem mais recebe, quem mais entende, maior comprometimento. Esse tem que ser a antena viva para captar da espiritualidade a inspiração, a orientação, sendo um elo com os mentores de luz, porque além dos anjos protetores que nós temos, que Deus incumbiu, almas iluminadas a nos conduzir na caminhada da Terra, quando se agrupa um casal, formar família, mais um mentor, um protetor ali chega para auxiliar na tarefa, na harmonia desse lar que se forma. Que lindo isso, o trabalho da espiritualidade empenhada para que haja evolução do ser e da sociedade aonde nós vivemos. O que a Joana diz aqui? Quando não há uma formação no lar, bons exemplos, as virtudes vividas, é um risco para a sociedade, é um perigo a criatura, nós lançarmos para a sociedade filhos sem moral. Imaginemos com uma inteligência extraordinária, com poder na mão, o que fará um ser desse. Como um planeta vai passar do estágio de provação, de dor e ser superior, onde predomine o bem, se as criaturas não vivem o bem? Não é Deus que chega e diz: ó, esse planeta aqui vai ser um planeta de regeneração, um planeta melhor.
é os seres que constrói. E ela dá mais um exemplo. Olha o distúrbio de uma máquina, onde as peças, algumas não estão bem encaixadas ali, tem problemas. O nosso planeta é uma grande máquina, onde as peças são os que vêm encarnar. E aí, cada um com a sua tarefa. Não importa o cargo, se eu tenho maior ou menor. Sou solicitado para exercer a minha tarefa. Vou responder por aquilo que eu deixo de fazer. Pelo dano que causará, serei responsável também. Vejam bem, então, a dificuldade do mundo evoluir, uma sociedade se melhorar, quando as criaturas não se empenham de viver a lei divina. Deve ser ensinado, como tem uma música muito linda que fala da família, que diz que a criança tem que aprender no colo do pai os valores da vida, os valores de honra, de respeito. E não precisa ter tanta cultura, se especializar em tantas áreas, basta, resumindo como Jesus resumiu os 10 mandamentos, o que ele diz? Saiba que tudo depende de Deus, do nosso Pai Criador. E tudo que tu deseja para ti, tu tem que estender para o próximo, mais próximo. E esse próximo, mais próximo, também nós devemos nos alertar que somos nós mesmos. Porque se eu não me cuido, não alimento bons pensamentos, não vigio a minha conduta, como é que eu vou passar para o outro algo positivo? Então, o próximo, mais próximo, aqui dentro, eu estou falando, tenho 2 ouvidos, eu sou a primeira a escutar a mensagem. Então, o futuro será melhor aonde? Dentro do lar, se conhece Jesus, se sabe quem é Jesus, não é um abençoado que Deus mandou na terra para morrer numa cruz e lá está na cruz. Não, aquilo foi um momento para testemunho. Jesus está atuante, cada vez mais empenhado em trazer através da sensibilidade que hoje a gente sabe quantas crianças que têm assim uma visão da vida, de respeito, de bons sentimentos, boa conduta e uma inteligência desenvolvida, são seres que vêm para trazer o progresso da Terra. Aquelas bocas que divulgam a 4 ventos, que o mundo não tem mais solução. Olha como é que se porta a humanidade. Se dentro de casa essas crianças tiverem a orientação da boa conduta, do que Jesus nos deixou, o perigo não vai invadir as suas mentes. Nós saberemos confiar nesses jovens quando os entregarmos para a sociedade, confiando no trabalho que foi semeado, porque houve seriedade, houve conhecimento da lei, estudando juntos e aplicando. Porque não basta se benzer e dizer sou cristão, acredito no mestre de amor que veio à terra nos salvar. Sim, ele veio nos salvar da ignorância, mas cada um tem que fazer o seu trabalho. É a caminhada de cada um.
dessa pedra bruta. E aí então ela diz aqui que existem exceções. Não dá para também julgar, nós devemos ter o maior cuidado em jamais julgar o próximo. Sempre se colocar no lugar do outro, porque existem criaturas que chegam, que precisam de muito amor e são colocadas em lares aonde eles têm condições de aflorar os bons sentimentos, mas por serem ainda muito cristalizados, comprometidos com o mal, como esses seres que para muitos dizem, olha só, pena máxima ou a morte para esse ser que não tem solução. Todos têm solução, mas é devagarinho que vai se polindo. Então, aqueles exemplos dos pais, aonde que é vivido de acordo com o que se aprende, porque ninguém se transforma num anjo porque deseja. É passo a passo, é muito lento essa mudança de hábitos. A gente sabe, a gente tem hábitos que é difícil quando a gente vê pela sensibilidade, pela onda pesada que existe na terra. Por isso Jesus diz, ora e vigia, pede a Deus e pensa antes de abrir a boca. A gente é levado a se envolver, mas a gente aí recua, a gente não fica nesse atoleiro. E muitos pelas, então, ligações fortes com o plano espiritual inferior, embora todo aquele estímulo eles não conseguem, mas fica gravado no perispírito. O ser, ao desencarnar, ele vai ter lapsos de memória, onde vem à tona, como a gente, quem de nós com mais idade, parece que quanto mais idade, mais a gente lembra da nossa infância, como procediam nossos pais, nossos avós, aquela conduta amorosa, como nos emociona, nos marca. E isso, então, diante das dificuldades da vida, a gente pensa, poxa, mas eu estou reclamando do quê? Olha, o tempo passado, como era espinhosa a vida. E eles sobreviverem com uma fé, sem a crença da reencarnação. Até nós estávamos comentando em diálogos assim de estudo, mesmo esses antepassados que eu lembro, mesmo sem essa revelação da reencarnação, eles diziam, mas a gente aprendeu que bendita a dor. Um dia nós vamos saber por que é bendita a dor. E tinham aceitação, não tinham revolta. Ao passo que hoje, com tanto esclarecimento, nós temos uma internet, um celular na mão que nos ensina tudo. Agora nós sabemos selecionar aquilo que alimenta o nosso ser, orientamos os nossos para que reparem o que lhe faz bem e o que lhe deixa com mal-estar. Basta se sentir, eu digo, diante de cenas ou comentários ou filmes, como tu te sente no final? Se é uma paz, uma alegria, um contentamento de alma, ou se é uma sugação de energia. Então, muitos se apegam a esse lado de fantasia, do materialismo, e entra um descontentamento, uma tristeza profunda, achando que não tem mais sentido a vida. Isso não são só jovens, são pessoas maduras, mas nós ocupamos o nosso tempo para quê? Da nossa vida, se temos 24 horas por dia,
Sabemos pelo menos tirar, como diz a Joana, 15 minutos numa semana e dizer agora, vamos deixar um tempo para a espiritualidade nos amparar. Nós não temos noção do que é um evangelho em família, com hora marcada. Dizem os espíritos que se vê das aberturas das janelas restes de luz do lar que aplica a oração, o evangelho, a boa conduta. A porta, o portão da casa, do jardim, é protegido com mensageiros. Nós tememos, apavorados com o mundo lá fora e não sabemos onde está a segurança. A segurança desses seres que passaram, que testemunharam, entregaram a sua vida por amor a Jesus. Hoje o que nos pede a doutrina é nós testemunhar a boa conduta diante de tudo que se vê, se manter. O que é que a minha consciência me aponta? Porque eu vou ter que responder, cada um com as suas obras. Aí não existe, eu sou um azarado, nada funciona para mim. Qual a sintonia? E assim, irmãos, com essa doutrina esclarecedora, sabendo que aquele que deseja, como ensina Jesus, peça e obterás. Obterás a lucidez, a força, a coragem, diante de uma fé que vai crescendo, porque nós vamos tendo provas que somos ouvidos. Eu até separei aqui, é uma linha. E hoje, num mundo de tanta tristeza, dores, é importante que a gente leia e estude o Evangelho, mas o 6º capítulo, onde são mensagens de Jesus, do Consolador prometido, no item 6, olha o que Jesus fala. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossa alma, porém, não está esquecida. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Ouçam bem isso. Jesus nos cultiva, Ele é o jardineiro, Ele nos tem como flores. E Ele nos cultiva nos nossos pensamentos. Quando pensamos nele, Ele está conosco. Jesus não é um ser como nós. Ele iniciou sua jornada, que não sabemos quantos milênios. Mas hoje a sua aura envolve o planeta Terra. Na hora que nós vamos a Ele com o coração sincero, humilde, e fazendo a nossa prece, sempre com a certeza que receberemos o que é melhor, nós estamos sendo envoltos na sua aura e Ele nos inspira através dos emissários. Então, diante da prece no lar, saber que uma equipe espiritual vem para nos harmonizar, esses elos que nos unem, como falamos antes, que nem todos são elos de amor, são resgates, aonde que cada um fica se alfinetando, vai apaziguando. A espiritualidade trazendo bálsamos divinos,
recolhendo também irmãos desencarnados sofredores que encontram guarida às vezes dentro do nosso lar, porque aonde há a maldição, aonde há inconformação, a revolta, gente, o nosso planeta está cheio de sofredores e eles se deliciam porque são infelizes e se agrupam. Fora aqueles que a gente teme tanto, obsessores, o que são obsessores? São irmãos nossos que fizemos sofrer, lhe causamos muita dor e por isso Deus os libera para que dessa dor que a gente sente, a gente aprenda a se melhorar. E aí todos evoluem, com o nosso proceder digno, é claro, porque se for só por conhecer e falar, e sem a mudança da vibração íntima, não produz efeito. Mas a gente cativa é pela energia de amor que Jesus nos deixou, exemplificou e Deus implantou no universo, que o amor é a maior força que existe. Um ser que ama vê o mundo colorido e ele vai colorindo, embelezando o ambiente que ele vive. Procurar sintonizar mais com essa fonte de amor. Ninguém está abandonado, como diz a lição. Eu alimento vossas almas de Jesus. Então, queridos irmãos, só aqui mais um textinho dessa lição que eu vou encerrar a mensagem da Joana, que ela diz assim: acenda o sol do Evangelho em tua casa, reúne-te com os teus para orar, e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família e em teu coração. E assim, irmãos, agradecendo a presença de todos que hoje aqui sabemos que quanto mais vibração de amor, de energia, mais luz é impregnado, o facho se amplia. E nós estamos doando de nós também para tantos que necessitam. Vamos fazer então a nossa prece do passe. E neste momento, aproveitando mentalizar tantos irmãos nossos que sofrem, que desconhecem essa lei de amor. Então, juntos, com coração pleno de gratidão ao Senhor da vida, que nos permite estarmos reunidos, envolvidos nessa vibração de amor e paz. Obrigado, Senhor, por tudo que recebemos ao longo da nossa vida. Hoje, em especial, que somos banhados com tanto amor, queremos compartilhar com irmãos nossos sofredores, aqueles a quem conhecemos que estão em provas dolorosas. No nosso lar, Senhor, que seja implantado esse socorro divino, de amor, de fé, de confiança, do respeito, vivendo a verdadeira fraternidade, tornando nossos lares um ninho de amor, acolhedor. E assim nós te rogamos, Pai, por todos os irmãos necessitados, encarnados e desencarnados, que recebam como nós essa energia curadora que penetra o nosso ser, nos libertando das sombras da ilusão,
do materialismo que nos detém no caminho, dos maus instintos. Nos fortalece, reavivando a energia divina que depositaste em nosso ser, para poder caminhar cada vez mais leves, confiantes, certos que a felicidade verdadeira alcançaremos um dia. Obrigada, Senhor, por esse lar de amor, por essa equipe de benfeitores que tanto nos auxilia, e que essa paz, essa luz se estenda sobre toda a humanidade. Que assim seja. Que assim seja.